entender assim, de ficar mal, não tem, a gente não tem E isso. assim, você chegou a assumir pra sua família? Não, nunca foi necessário. Desde novinha Desde já novinha percebeu já isso? tinha um Quando eu tique. tinha 6 anos de idade, eu estudava no Tecelãozinho, que era uma escolinha que tem ali na lateral do batalhão da polícia. E eu lembro que eu, já com 6 anos de idade, eu passava na rua e eu já escutava, tipo assim, nas portas de oficina, essas coisas, já escutava piadinha em relação ao meu jeito. Eu criança. E, tipo assim, eu não entendia, né? Porque eu ainda não tinha concebido nada sobre mim. Eu era uma criança, então assim, eu só fui entender isso depois. Então eu sempre fui afeminada, eu sempre andei mais assim, eu sempre tive trejeitos, essa forma de dar mão, de tudo. É natural, eu sempre fui assim desde criança. Então nunca foi necessário. Então aí quando eu descobri a minha sexualidade, eu era adolescente e tal, que eu me descobri, eu não, em nenhum momento eu precisei chegar e falar nada pra minha família. Não, eu sempre fui o que eu sou e todo mundo sempre soube, entendeu? E nunca Isso julgou, nunca foi uma nunca. questão, não, em nenhum Nem tem momento. preconceito, essas coisas assim, não. Não, meu pai, lógico, né? Porque o pai sempre vai ter um sente histórico que, principalmente o pessoal mais antigo, né? Então, o meu pai, naturalmente, ele era resistente comigo, ele era distante comigo. Eu acredito que por causa disso, acho que meio como eu sou o único filho homem, aí rola aquela expectativa do pai ter aquele filhão, ei, que nós vamos Jogar assistir futebol, futebol, jogar futebol junto. E aí eu era totalmente oposto a isso. Então eu acredito que meio pode ter, eu não sei, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas pode ser que tenha havido essa frustração. Mas acho que depois que eu virei adulto, que eu fui trabalhar, eu fui estudar, que eu me fiz assim como pessoa, como profissional, ele entendeu que isso não era uma questão relevante, que era muito mais interessante que eu me tornasse um adulto responsável, que trabalhasse, que estudasse e tal, e não fosse uma pessoa que não tivesse um caráter bom, que não fosse um bom exemplo, entendeu? Pra ele. Então, depois disso, hoje, atualmente, a minha relação com meu pai é muito boa.